Doenças que dão direito a benefício do INSS e passam na revisão do pente fino atualizado, é isso mesmo. Há um ano atrás eu fiz esse mesmo vídeo e trago aqui a promessa para vocês que todas as vezes que o INSS atualizar essa lista de doença, eu trago novamente para vocês. Teve uma atualização em 2019, é por isso que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Eu tenho muitos comentários aqui no canal pedindo para que eu traga essas atualizações. Só vou deixar uma dica aqui para vocês. Existem algumas doenças que não entraram para o rol ainda. Essas doenças, existem acho que uns 2 projetos de lei que estão para ser aprovados no governo, ainda não foram aprovados. Assim que essas doenças também passarem a fazer parte desse rol aqui, eu prometo trazer para vocês em primeira mão. Mas eu quero trazer a atualização 2019 para essa lista. São 15 doenças que dão direito ao auxílio-doença aposentadoria por invalidez. Atualizado. Hoje é dia 29 de dezembro, domingo, dia de descanso. Vou pedir um favor para você, se você não é inscrito, se inscreve agora no canal para que a gente possa continuar trazendo essas informações para vocês. Quer ajudar outras pessoas? Compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que todos tenham acesso a essas informações de grande importância. Se é a primeira vez que você está por aqui, ainda não fomos apresentados, eu sou Ozia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias, um canal de informações, tentando ajudar as pessoas com os vídeos. Todos nós sabemos que é um momento difícil, um momento de doença, ou mesmo o momento aí da aposentadoria, são períodos difíceis aí da nossa vida, quando você está doente, tudo que você quer saber é sobre os seus direitos. E é isso que é de grande importância para qualquer pessoa, saber dos direitos do cidadão, para ser amparado naquele momento de dificuldade. Vamos falar aqui sobre o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, para você entender aonde se encaixam essas doenças. O momento da aposentadoria, e que todos ficamos preocupados, e quando é aposentadoria é por motivo de doença, por invalidez, aí complica ainda mais. Então o ideal é você saber quais são as doenças que dão direito ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Assim, a gente fica a par dos direitos que temos aí de exercer. Esse vídeo, como eu disse, eu fiz há um ano atrás, para você saber quais são as doenças que dão direito aos benefícios por incapacidade do INSS. Então você primeiro precisa saber o que é o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Para a gente começar aqui, nós vamos falar sobre esses 2 benefícios do INSS. O auxílio-doença, ele é devido ao cidadão na condição de segurado que possa comprovar que está incapaz temporariamente para o trabalho diário. É, portanto, um benefício por incapacidade, mas o segurado terá que fazer uma perícia médica para ser atestado a incapacidade. Essa incapacidade tem que ser por motivos de doença ou acidente. Já a aposentadoria por invalidez, que a partir de 2020 vai ser o benefício por incapacidade permanente, segue a mesma linha. É o benefício que decorre da incapacidade para o trabalho do segurado, sem perspectiva de reabilitação para o trabalho, que lhe dê o seu sustento. Diferente do auxílio-doença, que é temporário, no benefício permanente de incapacidade permanente, a pessoa não tem uma perspectiva de reabilitação para o trabalho. Ela não sabe quando vai poder voltar a exercer o trabalho e muitas das vezes nunca mais vai poder exercer uma atividade que lhe garanta o sustento. É que existem algumas doenças que são incapacitantes para o exercício do trabalho normal. Esta lista de doenças existe dentro do rol de normativas do INSS, da Previdência Social, e ela foi atualizada agora em 2019. Então, portanto, fica a promessa, assim que houver mais atualizações, eu trago novamente o vídeo para que você fique por dentro da lista das doenças que deixam afastado do trabalho e dão direito aí ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. E como eu já disse, afirmei, eu tenho aqui casos reais de pessoas que têm esses problemas de saúde
têm a documentação necessária que comprova e passaram pelo pente fino do INSS. Então vamos anotar aí quais são as 15 doenças e com a atualização para 2019. Para ficar um pouquinho melhor, eu vou fazer o seguinte nesse vídeo. Eu vou explicar um pouquinho do que são essas doenças para que você entenda e possa estar por dentro aí das atualizações do INSS em 2019. Lembrando que hoje é dia 29 de dezembro, domingo, estamos prestes aí a nos despedir do ano. Então anota aí a lista de doenças que é muito importante. Já deixa o like e compartilha agora nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas que também estão nessa situação aí. No ano de 2019, apesar de ter sido anunciado aí nos jornais, revistas, televisão, o governo a todo momento vinha dizendo que se iniciaria o pente fino nos benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Isso não aconteceu por diversos problemas internos do INSS, problemas de atualização do sistema. Ou seja, não houve o pente fino do INSS em benefício por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, que vão ser o principal foco para 2020. Então a grande importância dessa lista, para vocês anotarem a partir de agora. Anota aí, a nossa primeira é a alienação mental. Ainda outro dia tive uma pessoa perguntando sobre um problema de saúde, se estava na lista do INSS, e eu vou esclarecer para vocês agora. Então a primeira é a alienação mental. São distúrbios da mente como, por exemplo, esquizofrenia, demência, depressão, paranoia e afins. Para isso seria necessário que a junta médica lhe encaminhasse para que você pudesse ser classificado como incapaz para a vida normal. Então, nesses casos aqui, para você ter direito na alienação mental, seria o ideal você estar assistido por outra pessoa. Tá? Você ter um curador, você ser amparado pela justiça através de uma interdição. Isso aí é um caso para você conversar com o seu advogado, tá? Através da alienação mental. Quem tem a alienação mental precisa de um representante. Eu tenho algumas dicas aqui, inclusive no canal, para essas pessoas que não podem levar uma vida normal, elas precisam de alguém para ajudar essas pessoas. Então fica a dica aqui especial. Então, a segunda doença é a cardiopatia grave, que consiste em uma doença crônica que tem aí por base o coração. Com esse mal que atinge exatamente o coração, fica o segurado incapacitado para o trabalho ou qualquer esforço mais forte. Então a dica aqui, o mal do coração, a pessoa fica incapacitada para atividades de trabalho e qualquer tipo de esforço mais forte, então ela passa aí pelo pente fino facilmente, tem direito ao benefício. Vamos para a terceira doença aqui, não vamos nos prolongar muito. A cegueira. Esta pode acontecer por diversos motivos, mas em geral é causado por glaucoma, rinopatia diabética, rinopatia hipertensiva, entre outros males. Olha, eu quero dizer aqui, vou dar uma dica para vocês aqui com relação à cegueira. Tem alguns médicos do INSS que agem de má fé, negando esse benefício, quando, por exemplo, ele é ocasionado por um diabetes, vamos colocar assim. O início, às vezes, da doença, quando começou o diabetes, às vezes a pessoa não pagava o INSS, ou então não tinha eles falam que vamos dizer assim, doença pré-existente. Na época a pessoa não tinha o direito, né? Não pagava o INSS. E aí depois ela teve a cegueira, que foi ocasionada ali pelo diabetes. Então, muitos médicos agem de má fé, perguntando para você o seguinte: quando foi que começou lá a sua doença, o diabetes? Aí vai lá atrás, você não tinha o INSS, você perde o direito. A questão aqui é quando se iniciou a cegueira, tá? Se você já tinha recolhimento de INSS. Então toma muito cuidado com essa pegadinha aí, essa nossa terceira doença. A quarta doença, a radiação por medicina especializada. Alguém que tenha sido exposto à radiação
e que por isso não possa fazer atividades da vida comum, às vezes não pode tomar sol, né, tem alguma restrição. Essas pessoas, então, portanto, que sofreram radiação por medicina especializada e hoje não pode, às vezes fez um tratamento de câncer, né, e hoje não pode fazer alguma atividade, tem alguma restrição, essas pessoas têm o direito. A quinta doença, a quinta doença aqui, ela já existe uma lei específica, aí as pessoas falam, mas quem tem essa doença não é chamado para estar isento de fazer. Só que eu vou dizer para vocês, muitas pessoas são convocadas para fazer a perícia, o pente fino do INSS, e só tem a isenção no momento que apresentam a documentação. Eu estou falando do HIV, tá? A síndrome de imunodeficiência, adquirida, popularmente conhecida como AIDS, a doença dá ensejo aí ao benefício por incapacidade do segurado de ter uma vida normal, já que fará uso de medicamentos para mantê-lo vivo aí pelo resto da vida. Então, se você tem um problema de saúde ocasionado aí pelo HIV/AIDS, precisa usar esse medicamento aí para te manter vivo. Nessas condições você tem acesso ao benefício e nem passa pelo pente fino do INSS. É que algumas pessoas, o INSS não tem um controle, eles convocam a pessoa, ela apresentou a documentação, ela já fica livre. Essa é a grande questão. Mas eu não estou livre? Tá, sim, quem tem AIDS está livre, mas precisa apresentar a documentação. Se esses caras já erram, se o INSS já erra, fazendo com que pessoas tenham direito percam, imagina você que às vezes tem um problema de saúde, eles falam que está livre de passar pelas perícias se você não pode ser convocado. Pode haver um erro, você pode ser chamado sim, se você tem HIV/AIDS, para fazer a perícia, mas você está livre, mostrando a documentação ali do seu acompanhamento médico, do seu tratamento médico. A nossa sexta doença é a doença de Paget. Essa doença aqui, também conhecida como esteoitite deformante. Em seu estágio avançado, a doença incapacita aí os ossos e medula óssea, doença incurável e crônica. Então, portanto, essa doença de Paget, ela é incurável e crônica, ela dá direito ao benefício do INSS de aposentadoria e passa pelo pente fino tranquilamente. Tá? Por isso a importância de manter a documentação médica em dia, tá sempre passando pelo médico. A sétima doença aqui dessa lista, a nefropatia grave. Nefropatias graves, doenças que atingem os rins, causando ao segurado incapacidade nas condições de trabalho, de trabalhar e ter uma vida normal. São em geral patologias de evolução do tipo agudo ou do tipo subagudo e crônico. Então, portanto, a sétima doença, as nefropatias graves aí, também dão direito ao benefício e passam no pente fino. A oitava doença, estamos chegando aqui ao meio da nossa lista, espondiloartrose anquilosante. Doença que acontece na coluna vertebral e sacroiliacas. As vértebras se fundem umas às outras e isso causa dores e incapacidade de mexer com a coluna. Então, portanto, a espondiloartrose anquilosante dá direito a benefícios e passa pelo pente fino. A nona doença, a doença de Parkinson, é uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central, é crônica e progressiva, causa o enrijecimento muscular e das articulações, além de tremores nos membros inferiores e superiores. A nossa décima doença da lista do INSS, paralisia incapacitante e irreversível. Aí surgem várias dúvidas, né? A via motora é prejudicada de forma que a capacidade de mexer um músculo fica diminuída. Isso resulta em lesão destrutiva e degenerativa. Pode ser tetraplégica, paraplégica, triplégica, entre outros tipos. Então, portanto, no caso aqui da décima doença, a paralisia incapacitante e irreversível. A 11ª aqui, doença, infelizmente essa doença que assola a nossa população aí, a neoplasia maligna, doença que afeta as células corporais atingindo os tecidos, também conhecida pelo nome popular de câncer. Infelizmente, muitas pessoas
são acometidas por esse problema de saúde. Aqui vem só uma dúvida nessa doença aqui, a 11ª, o câncer. As pessoas falam, eu estou em tratamento para o câncer, perdi meu benefício. Olha, eu estou falando de neoplasia maligna, é terrível. Eu não estou falando, graças a Deus, hoje existem tratamentos, e as pessoas são curadas, e elas têm que passar por tratamento aí, por, vamos dizer assim, pelo resto da sua vida. Ela vai ficar passando para ver se volta, como que tá, um acompanhamento médico, o que não dá direito ao benefício. Só em questão aqui da neoplasia maligna, quando identificada aí, a pessoa fica realmente incapaz. Então o fato de você ter o câncer, hoje, graças a Deus, existem diversos tipos de câncer curáveis, não dá acesso a benefício depois que você passou pelo tratamento, tá? Então muito cuidado. Uma outra dica que eu deixo para vocês é que às vezes você fez um tratamento desse problema de saúde aqui, o câncer, né, a neoplasia maligna, teve uma parte retirada do seu corpo e com isso você perdeu a capacidade de movimento de algum membro do corpo, como por exemplo a retirada das mamas. Algumas pessoas perdem o movimento dos braços, têm problemas para o resto de suas vidas, e é isso que causa a incapacidade, não mais o problema do câncer em si. Tem que se tomar muito cuidado aí, procurar um profissional para que você seja alertado quanto a isso. Às vezes a pessoa vai, insiste, não, eu tive o tratamento lá do problema de saúde câncer, e a pessoa tem o benefício negado por falta de orientação profissional. Cuidado. A 12ª doença, hepatopatia grave. De forma aguda ou crônica, acomete o fígado, levando o segurado a risco de morte. Por isso, a necessidade de ter o tratamento pelo resto da sua vida e, é claro, ter direito ao benefício do INSS. A doença de número 13, a 13ª, esclerose múltipla. Por questões ambientais ou genéticas, essa doença é inflamatória e ao mesmo tempo crônica. Começa a dar sinais no sistema nervoso. Então, a esclerose múltipla, nos últimos anos, teve muita especulação em cima desse problema de saúde. Ela dá direito ao benefício do INSS. A 14ª doença, essa aqui eu conheço alguns casos pessoalmente de pessoas que fizeram tratamentos aí e vão ter que fazer tratamento até neurológico pelo resto de suas vidas. Eu estou falando da hanseníase, afetando a pele primeiramente, depois os nervos. Essa doença é uma infecção crônica. Em grau avançado, a perda da sensibilidade e o surgimento de manchas brancas pelo corpo todo. Essa doença é muito grave e passa pelo pente fino do INSS, a hanseníase. Antigamente tinham outros nomes, eu nem vou falar os nomes aqui que eu não gosto. A 15ª doença aqui, a tuberculose ativa. Doença causada por uma bactéria acometendo aí os pulmões, com febre, perda de peso da pessoa, ela perde peso e pode levar a pessoa até a morte. Então a tuberculose ativa pode levar até a morte. Essa é a lista atualizada de 2019. Essas doenças acima, aí, que as doenças que eu falei para você, não constituem um rol taxativo, tá? Elas, vamos dizer assim, não são apenas essas doenças que dão direito. São exemplos, ou seja, se o segurado tiver outro tipo de doença grave que acometa, poderá entrar com pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez da mesma forma. Outra coisa importante é que para você, qualquer idade, essas doenças podem acontecer e por isso também lhe dão direito ao pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Não importa se você é jovem, basta estar pagando a Previdência Social para ter acesso a essa aposentadoria. Não necessariamente você precisa ter o mínimo que o INSS pede, que é 1 ano, que são 12 contribuições da Previdência Social. Em caso de aposentadoria por invalidez, a cada 2 anos, o segurado é obrigado a comparecer na perícia médica para averiguação do estado da sua enfermidade, se a sua saúde ali, como que ela está, se melhorou, porque hoje existem grandes recursos aí da medicina. Então, pessoal, mantenha a documentação médica em dia. Esses problemas de saúde que eu citei vão dar acesso a você a continuar recebendo o seu benefício, desde que você continue incapacitado para o trabalho. Para você que ficou até agora no vídeo, aquela dica de ouro.
Nenhuma doença dá direito ao benefício do INSS, e sim a incapacidade que é gerada por essa doença, a incapacidade para a atividade de trabalho. Então, não só essas doenças, mas também essas doenças, se você estiver em tratamento, tiver documentação que comprove que está incapaz para a atividade de trabalho, você vai conseguir passar pelo pente fino do INSS. Mais uma vez eu digo, se injustamente o seu benefício for suspenso, mesmo com esses problemas de saúde que eu citei ou outros que você possa ter aí, procure um profissional para orientar você, evite recursos dentro do INSS, muito embora eles dizem que a maioria deles consiga, vá até a justiça, que é o meio mais rápido e será em 2020 ainda o meio mais fácil de você ter de volta o seu benefício e ainda conseguir aquele tempo que você ficou ali sem receber. Eu sei que existem diversas dúvidas que as pessoas têm, então, portanto, essa lista é do INSS, é da normativa, os médicos do INSS têm acesso a essa norma, e quando tem esse problema de saúde, a pessoa, em geral, já passa pela revisão do INSS, consegue passar pelo pente fino, que são problemas gravíssimos, considerados assim de difícil cura, mas mesmo assim, a cada 2 anos, pelas normas do INSS, as pessoas serão chamadas para revisão, as pessoas que não tenham 60 anos completos ou mais. Aquelas pessoas que têm 15 anos de benefício por incapacidade, têm entre 55 e 59 anos de idade, não passam mais por perícia médica do INSS. Aquelas pessoas que têm 60 anos completos e recebem aposentadoria por invalidez também não passam mais por perícias. As pessoas que têm o HIV/AIDS e têm como comprovar isso também não passam mais por perícia médica de revisão do INSS, desde que tenham doença incapacitante gerada por esse problema de saúde. Vai ter que fazer um tratamento aí pelo resto de suas vidas. Dúvidas? Deixe nos comentários. Espero ter ajudado vocês. Infelizmente, ninguém quer ter um problema desses que eu falei aqui na lista. E como eu disse, existem outros problemas de saúde que são incapacitantes. Só uma dica. Esses problemas que eu citei, dessas 15 doenças, não é necessário você ter 1 ano de INSS. Não precisa do período completo de carência. Se você começou a ter esse problema de saúde, tinha ali 1, 2, 3, 4 meses, 6 meses, ainda não tinha o tempo completo, você tem acesso aos benefícios do INSS, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, sem precisar cumprir o período de carência do INSS. Eu espero ter ajudado vocês de coração. Como a promessa fica, assim que for atualizado novamente essa lista, eram 14, foi para 15 doenças, existem mais 2 doenças que estão ali no rol de doenças do INSS em votação para que sejam adicionadas a esse rol aí de doenças que dão acesso a benefício por incapacidade do INSS e, como eu disse, passam pelas revisões. Vamos falar um pouquinho do pente fino. O pente fino, na realidade, ele é para atualizar o INSS. Toda pessoa que recebe benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, deveria passar a cada 2 anos por revisões do INSS. Isso não vinha acontecendo. Por isso a necessidade do pente fino, para que seja cumprida a lei, para que o rigor da lei seja cumprido, para que as pessoas recebam, as pessoas que tenham realmente direito e as pessoas que não tenham direito, deem acesso às pessoas que estão precisando, que sempre procuram, e porque algumas pessoas que não precisam recebem, elas não conseguem receber, e por isso toda essa dificuldade hoje. Esperamos melhoras no sistema, depois que tudo seja atualizado. E mais uma vez, eu volto a repetir, perdeu seu benefício de forma injusta, procure um advogado para ter suas orientações de como agir para que você possa reaver o seu benefício. Um forte abraço a todos, um ótimo domingo aí de descanso para todo mundo, para quem já está de férias, aí esse recesso de final do ano. Bom descanso para todo mundo, um forte abraço. Não é inscrito? Se inscreve aqui para me ajudar e, é claro, compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.